O Bitcoin está em queda e isso não é novidade para ninguém. E neste vídeo eu quero partilhar contigo como vocês podem aproveitar esta queda do Bitcoin e começarem a faturar no mercado de criptos futuros. Pessoal, isto que eu estou a dizer é real. Vocês vão começar a faturar no mercado de criptos futuros ainda com Bitcoin em queda, tá? E como vocês vão fazer isso? Vocês vão aprender isso neste vídeo. Fique comigo até no final deste vídeo para vocês conseguirem compreender como podem lucrar tanto com a queda do Bitcoin ou com a alta. Mas nesse caso específico é com a queda. O Bitcoin está em queda livre. Vem comigo e eu vou te explicar como vocês podem fazer isso. Já aqui na tela do meu computador vocês conseguem identificar o preço atual do Bitcoin, que está menos de 66 mil dólares. Então, é um preço que nos últimos meses caiu e caiu muito. O Bitcoin já esteve em 120 dólares. Então, o Bitcoin praticamente caiu 50% nos últimos 4 meses. Então, pessoal, é muita queda. É queda livre do Bitcoin. Mas isso não deve vos preocupar, isso não deve ser um motivo de preocupação para vocês que fazem criptos futuros, para o trading em criptos futuros. Isso não é motivo de queixa, não é motivo de lamentação. Para o pessoal que compra o Bitcoin, espera ele valorizar, aí sim, né? Porque o pessoal está perdendo muito. Mas aqui em criptos futuros não. Você pode começar hoje a operar em criptos futuros utilizando a Margex. O link está na descrição deste vídeo. Na abertura da conta você pode ganhar 50 dólares. Tá, pessoal? Então eu estou aqui diante do meu gráfico e vocês podem ver que o Bitcoin está em 66 mil dólares. Bem, pessoal, há bem pouco tempo, quando Donald Trump assumiu o poder, os Estados Unidos fez uma reserva muito grande de Bitcoin. Então o Bitcoin teve aí uma valorização boa e chegou mesmo até aos 124, 120 mil dólares. Mas atualmente já está em queda livre. Mas por que o Bitcoin está a cair? Essa é a questão, né? O Bitcoin está a cair por conta de muitos fatores. Muitos fatores fazem com que o Bitcoin caia. Mas, no entanto, essa não é a conversa primordial no dia de hoje. Para o dia de hoje, eu quero te mostrar como vocês podem começar também a ganhar com a queda do Bitcoin, tá, pessoal? Se você já está aqui, é importante que se inscreva neste canal, curta este vídeo e diz o que é que você tem achado dos meus vídeos. Se você é novo por aqui, diz aí o que você achou deste vídeo. Uma coisa é certa, se você ficar aqui ligado neste canal, você vai aprender muito sobre criptos futuros, vai aprender muito sobre o mercado financeiro. Deixa eu vos mostrar como vocês podem lucrar com a queda do Bitcoin, tá? Bitcoin está em queda. Primeira coisa, vocês podem lucrar com a queda do Bitcoin seguindo a tendência de queda. Isso é fundamental, isso é básico. O básico do básico é vocês fazerem uma venda e o Bitcoin continuar a cair. O Bitcoin agora está com 66 dólares, faço uma venda aqui neste exato momento e o Bitcoin continue a cair. Por quê? Porque essa é o mais lógico, a entrada mais lógica de você fazer, a análise mais lógica, porque você fica aqui sem muitos riscos, porque você já está a seguir a tendência. Então, se você prestar atenção, o Bitcoin só no dia de hoje vê aqui tendo já topos cada vez mais descendentes. Temos aqui um topo descendente, temos aqui outro topo descendente e tens aqui um outro topo descendente. Então, fazendo essa análise, é lógico que o Bitcoin está em queda. Então, você vai fazendo esta análise para que o Bitcoin continue a cair. Análise mais... o raciocínio mais lógico que vocês podem ter é fazendo essa análise, indo com os vendedores para que o preço continue a cair. Isto a longo prazo pode colocar muito dinheiro no teu bolso, porque pense comigo, se esta semana o Bitcoin continuar a cair, você vai ter muito capital, velho. Vou mudar aqui o gráfico para gráfico semanal. Eu gosto de operar, né? Porque esse swing trade eu gosto de fazer isso. E você consegue identificar o quê? Você consegue identificar que o Bitcoin já está aqui muitas semanas simplesmente caindo. Perceba que esse topo, depois tem um topo mais descendente, depois tem um outro mais descendente. E vê, só este mês
sexto mês, o Bitcoin ainda não teve nenhum registro semanal de uma vela verde. E isso é fundamental quando vocês estiverem a fazer a vossa análise. Aqui não tem nenhuma vela verde, então fica difícil você ter que fazer aqui um swing trader comprando. Então você aqui tem que vender porque não tem nenhuma vela verde. Aqui é seguir a tendência. Vejamos, esta vela é desta semana, esta é da semana passada, semana antepassada, depois velas de janeiro, essas velas aqui, e você vê que o Bitcoin simplesmente continua a cair. E vê, quando é que o Bitcoin continua a cair? Eu dizia que o Bitcoin chegou até 120, certo? O Bitcoin chegou até 120 dólares. Está aqui, alcançou esse pico, 120 a 124 por aí. Esse topo aqui foi o último topo do Bitcoin. Depois simplesmente ladeira para baixo. Aqui você consegue ver o quê? Que o Bitcoin está sempre a cair. Como o Bitcoin está sempre a cair, você não tem o porquê operar contra a tendência do Bitcoin. Essa é a dica número 1 e a mais básica para você compreender. Agora, caso você não queira operar o swing trader, você quer fazer day trader, né? Quer fazer day trader, até não digo. Day trader também pode correr o risco de ser liquidado. Você quer fazer scalping, certo? Para fazer scalping, você vai colocar aqui, não pode colocar gráfico de uma semana, nem gráfico de um dia. Você vai ter que colocar um gráfico menor, gráfico de 5 minutos. Operando no gráfico de 5 minutos, você vê variados comportamentos. Porque se é um gráfico de 5 minutos, tem muitos comportamentos. Qual é o comportamento que você vê aqui? Você vê aqui, logicamente, um rompimento de uma acumulação. O preço estava acumulado numa região e houve aí um rompimento. Então, aqui, como é que você vai operar aqui? Neste caso, né? Houve aqui um rompimento, essa vela vermelha rompeu e o preço está a cair. Isso é gráfico de 5 minutos, tá, pessoal? E nesses 5 minutos você vai operar scalping. E para você operar scalping e ter lucro bom, você vai precisar ter uma banca boa. Vai precisar ter um capital bom para conseguir ter lucro aqui em criptomoedas. Vamos lá. Aqui tens um fundo, preço subiu, depois caiu, entrou aqui num período de consolidação. Consolidou aí, depois caiu. Aqui como você vai operar? Podes operar da seguinte forma, ou esperando o pullback, tocar novamente nessa região aqui e depois cair, tá? Porque o lógico o Bitcoin já está a cair. Então, caso faça um pullback, essa correção, toque um pullback depois, você pode operar aqui scalping. E operar scalping é operar muito arriscado, eu não gosto de operar scalping, é um pouco arriscado porque coloca muita exposição no teu capital, então você pode também ter riscos às vezes desnecessários. Então, esta é uma forma de você conseguir fazer rápido um lucro em criptos futuros. E a outra forma é o quê? A outra forma é aproveitar a correção. Como eu disse, isso é vela de 5 minutos e ela atualmente está a fazer já uma correção. Então, o que eu faço? Como o preço está a fazer uma correção e eu tenho aqui uma banca mais ou menos boa, eu coloco só 10% da minha banca, vou colocar aqui uns 15% da minha banca e realizo uma compra, tá? Vou realizar aqui uma compra. Coloquei 15% da minha banca. Vê? Como é scalping, você vai ver que o meu lucro vai começar a crescer rápido. Porque isso é scalping, vê? Já está a crescer. Isso é scalping. E eu estou aproveitando o quê? A correção do Bitcoin. Você tem duas alternativas. Ou você fazer swing trading. E no swing trader você tem que seguir taxativamente a tendência dominante. A tendência dominante atualmente é uma tendência de queda. Ou você operando scalping, mas indo em movimentos de correção. Esses movimentos de correção são movimentos curtos. Logo é um scalping e você tem que entrar com um valor mais ou menos equilibrado para você ter aí um lucro bom, tá, pessoal? Isso em menos de
de alguns ver, estamos aqui, a operação está aí a rolar, em menos de 10 minutos, essa operação pode ser muito lucrativa, como também pode ser muito prejudicial para mim. Mas, no entanto, eu estou acreditando nessa pequena correção. Se tiver só mais uma vela verde, vai ser muito bom e eu consigo fechar essa operação bem no lucro, bem positivo. E a operação até o momento está lucrativa. Então, scalping tem isso. Eu tenho que esperar e a vela termina, a operação continua a rolar. Pessoal, aqui não tem nenhum segredo, não tem mesmo nenhum segredo. Depois de você fazer a operação, não precisas entrar em pânico, em ansiedade, porque já fizeste a operação, já definiste quanto é que podes perder, já definiste quanto é que vais ganhar. Então, só precisas aguardar a operação terminar, tá? Que estou a fazer uma operação de estudo, tá? Uma operação de análise para vocês tentarem compreender como pode funcionar as negociações aqui em criptos futuros, tá, pessoal? Vamos lá ver se essa operação nos dá aqui um lucro e posteriormente eu fecho esta operação. Então, era este o vídeo que eu gostaria de partilhar convosco. Se você gostou, muito obrigado. Se ficaste até aqui, muito obrigado ainda mais. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Estamos juntos e um forte abraço.